Boa noite, amados irmãos. Tivemos aqui um pouco de dificuldade para acessar a nossa live, mas estamos com apenas 5 minutos de atraso, não é? Não é tanto. Nós queremos, nesse instante, iniciar o nosso trabalho, já agradecendo a Deus pela reunião que tivemos pela manhã, as 2 reuniões. A reunião de oração, às 9h30, uma reunião muito gostosa, muitos irmãos participando. E logo depois, a reunião liderada pelo presbítero Neskens com os jovens. Eu tenho certeza que também foi uma bênção, apesar de eu não ter participado, porque eu ainda não consegui. Eu preciso fazer um treinamento aí. Não sou tão especialista em tecnologia, não é? Mas vou aprender e vou participar. Nesse momento eu queria ler com os irmãos o Salmo de número 131. Este salmo tem como título Calma em Deus. Vamos fazer esta leitura, dando um pouquinho de tempo para você achar aí, se for o caso. Salmo de número 131. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É um salmo que contém um apelo, uma declaração e uma promessa de Deus para as nossas vidas. Não acredito eu, que em toda a minha vida, estes 64 anos, nunca imaginei que este salmo teria tanta importância como tem nos dias de hoje, onde a população mundial está em polvorosa, precisando de calma. E a palavra de Deus nos exorta que tenhamos calma, paciência, tranquilidade na pessoa de nosso Deus. Nós vamos orar, rogando ao Senhor a sua bênção para este culto que a Ele prestamos. Vamos orar então. Convido você a que curve sua cabeça e diante de Deus deponha o seu coração para que possamos orar nesse instante. Oremos. Amado Pai, Senhor nosso, que coisa extraordinária é sabermos pela revelação do Teu Espírito em nosso próprio ser, de que Tu és o Criador de todas as coisas, Senhor do Universo. Que coisa extraordinária, Deus, é saber que só Tu tens todo o poder e que tudo controlas com sabedoria insondável. Que coisa extraordinária, maravilhosa, Senhor. É sermos convencidos pelo Teu Espírito Santo, do Teu amor, da Tua misericórdia e da ação maravilhosa de redenção daqueles que Tu escolheste para a Tua glória. Ó Deus amado, nós somos muito gratos ao Senhor por esta
chamada, por este chamado, na verdade, por esta ação do Teu Espírito em nossa vida, na vida da Tua Igreja, corpo de Cristo. E agora, ó Deus, quando não apenas nós, mas muitas outras pessoas estão curvadas diante de Ti para Te adorar, nós te rogamos que com o Teu Espírito, Tu mesmo, ó Deus, nos conduza neste ato de adoração e louvor ao Teu nome. E que em toda parte deste culto, Tu estejas falando ao nosso coração, nos orientando, permitindo que mantenhamos este contato que temos contigo pela fé, uma vez que o Senhor Jesus rasgou o véu do santuário e hoje nós podemos, como está escrito no livro aos Hebreus, com a ousadia da fé, entrar no Santo dos Santos. Fica conosco, Senhor. Obrigado por este momento tão especial. Dá-nos a bênção de prestar-te um culto em adoração verdadeira. Como tu disseste àquela mulher à beira do poço, chegará um dia que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É a oração que te fazemos. No nome santo e poderoso de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Meus queridos, nós temos um hino em nosso inário, o hino de número 303, um pendão real. A palavra que o Espírito Santo colocou em nosso coração nesta noite há de nos levar a considerar isso. A nossa postura diante das coisas que acontecem no dia a dia, mormente diante desta pandemia. Então, nós vamos convidá-los agora a procurarem, ou no seu inário, ou no seu celular, computador, não sei qual a mídia que você está usando. Vamos cantar este hino. O hino do Novo Cântico, o hino 303, um pendão real. Firme
Queridos, eu quero novamente lhes convidar para que façamos a leitura do Salmo agora 126. Salmo de número 126. Tem como título aqui na minha Bíblia: Consolo para os que choram. Salmo 126. Façamos, pois, esta leitura. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Este salmo, irmãos, se refere à volta do povo do Senhor do cativeiro. Mas há um fato aqui que eu gostaria de deixar com os irmãos, é que o verso 4 é um pedido. O pedido diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Para que nós entendamos melhor o que está escrito aqui, é necessário que expliquemos que os rios em Israel têm duas características específicas, entre outras. Existem os rios chamados rios perenes. São rios que têm água o ano todo. Rios onde, como no caso do Rio Jordão. O Rio Jordão tem água o ano todo. É um rio perene. Muita água, pouca água, mas tem sempre água. E nós temos também os rios chamados rios vadis. Em português seria W-A-D-I-S, vadis. Rios vadis. Esses rios são chamados rios intermitentes. E o que significa isso? São rios que durante o degelo e durante uma certa época do ano, eles têm água. Mas passado esse período, eles ficam secos, totalmente secos. Eu fui entender isso de forma bem clara quando eu estive morando lá no sertão, e havia lá numa roça que a gente chamava do Coronel Isaías, e tinha lá um rio, tinha lá um lugar, e ele disse para mim: reverendo, isso aqui é um rio. Eu disse: não, isso aí não é um rio, isso aí é um leito de algo que já foi um rio. Eu disse: não, isso é um rio. E o senhor não está vendo a água aqui agora, mas espera um pouco que o senhor vai ver. Esse rio, tem época que ele tem água, tem época que não tem água, mas é um rio. Se o leito do rio, um período ele tem água, outro período não tem. E uma época lá de chuva, que eles chamam de invernada, inverno, eu fui lá e não apenas o rio estava correndo água, como se fosse um rio normal, como também o açude estava com bastante água. Aí eu pude entender, e ele disse: a gente espera 6, 7 meses para ver isso aí. E eu fiquei pensando, quanto tempo eles esperam ali, esperam, mas com uma certeza muito grande que uma hora a água vem. E o Neguebe, o que acontece lá, e acontecia, era que as águas vinham em grande quantidade.
Por isso chama-se torrente, um volume absurdo de água, num lugar que às vezes não tinha quase água nenhuma. São chamados rios vadios. Nós estamos vivendo um período de seca, fazendo aqui um jogo de palavras com a questão da pandemia. Estávamos com bastante água antes, agora estamos num período de seca, uma carência muito grande de muitas coisas, mas temos clamado ao Senhor para restaurar a nossa sorte com as torrentes do Negueb. E quando essa sorte mudar, nós, os servos de Deus, vamos poder ver, porque nós entendemos pelo Espírito essas coisas, nós poderemos ver torrentes maravilhosas a descedentar a nossa sede de tranquilidade, de trabalho, de saúde, de tantas coisas. Fique com esse salmo. Espere com calma no Senhor, porque as torrentes voltarão para nos abençoar e será realmente algo extraordinário. Bom, eu tenho aqui alguns pedidos de oração. Tenho aqui a irmã Alcimere, continua pedindo pelo Luiz Felipe, que ainda está entubado. O Luiz Felipe ainda está entubado. Nós vamos continuar orando por ele. A nossa irmã Lenilda agradece as orações por sua sobrinha Kátia, que está melhorando, mas ainda carece das nossas orações, da nossa intercessão, né? A minha sobrinha, a Valéria, pede por Dona Custódia, da Igreja Presbiteriana de Niterói. Ela teve um AVC e está com Covid e vai ser entubada pela terceira vez. Eu acho que algumas pessoas da igreja lembram, conhecem Dona Custódia. Dona Custódia, membro da Igreja de Niterói durante muito tempo, eu não sei nem se ela está lá ou se ela está em São Francisco. Dona Custódia fez um trabalho ao longo de sua vida com crianças naquela favela ali em cima, perto da igreja. Ela tocava um trabalho extraordinário de educação, trabalhou com o reverendo Gessé Ribeiro, ele trabalhou com ela, o pastor Gessé foi pastor ali. Dona Custódia realizou um trabalho não apenas local, mas regional, sinodal e nacional com as crianças. Ela é especialista nesse trabalho, já está com uma idade um pouco avançada, né? Então vamos orar por nossa irmã Dona Custódia. Ela é da Igreja de Niterói, teve um AVC e está com Covid e será entubada pela terceira vez. A nossa irmã Ana Regina, que está lá em Portugal, ela pede que nós oremos pela viagem da sua filha, a Gabriele, que estará indo para Portugal, segundo semestre agora. A nossa irmã Aparecida pede oração pelo diácono Jairo. Vamos orar pelo diácono Jairo, que está enfermo. Vamos continuar orando pela irmã, da irmã Rosa e também do irmão Sebastião, a dona Eva. Ela está em Minas. Ela não é tão idosa, mas já está no campo dos idosos, mas não é tão idosa, né, a ponto de dizer que ela está com idade muito avançada, não. Se não me falha a memória, na faixa dos 60 e alguma coisa, 65, por aí. O presbítero Boanerges pede por Antônio Arleu, que é também irmão da Rosa. Ele está enfermo e o Boanerges pede também pela família da Carolina, que perdeu hoje seu avô. Então o avô da Carol, né, veio a falecer, não sabemos ainda a razão desse falecimento, mas perdão, a Carol está enlutada. Quando eu digo aqui que a Gabriele é filha da Ana, é porque a Gabriele é filha do Gleiber, né? E
E a Ana, claro, torna-se sua mãe por afinidade também, correto? Isso que alguém pode estranhar, que não conhece, a Gabriele. Nós vamos então orar, continuar orando pelos irmãos que estão à frente, né? Na linha de frente dessa batalha. Temos também um grande amigo nosso, médico, Dr. Amauri. Amauri Ferreira, ele está ainda recuperando, mas ele está muito agitado, está melhorando, mas nós temos orado incessantemente pelo Dr. Amauri. Vamos continuar orando, médico da nossa família há muitos anos, amigo, cuidou muito da minha mãe e é uma pessoa muito benquista por todos nós. Ok? Bom, eu não tenho aqui nenhum outro pedido no momento, mas se você tem aí algum pedido, algum motivo de oração, você ainda pode, ao longo da nossa live, pode passar essa mensagem que nós vamos anotar e ao final do trabalho nós voltamos a orar por alguma coisa que não tenha sido colocada aqui agora. Amém? Vamos orar então? Amantíssimo Deus, Senhor nosso, queremos te rogar, Senhor, que restaures a nossa sorte, assim como restauraste a sorte de Jó, assim como preservaste Noé com sua família, assim como preservaste Raabe com sua família, assim como tiveste misericórdia, ó Deus, de Ló, retirando daquele meio terrível. Senhor nosso Deus, nós te rogamos que possamos pela fé aguardar com calma o retorno das torrentes do Negueb. Pedimos, ó Deus, pelos irmãos que estão à frente na luta contra esta pandemia. Em se tratando de nossa igreja, nós colocamos em tuas mãos o Roberto, a Renata, Socorro, o próprio diácono Sebastião, cujo trabalho na UPA também o coloca em risco. Ó Deus amado, guarda, Senhor, os teus servos que estão neste grupo de risco ou nos grupos de risco. Preserva a vida dos teus servos. Queremos lembrar também, ó Deus, dos pedidos de hoje pela manhã, teu servo Argeu, diácono Bruno, pediram, ó Deus, misericórdia pelo que está acontecendo no seu emprego, demissões, dificuldades, mas também te pedimos que os preserves ali aos teus filhos, naquele lugar, pois aquele povo está trabalhando para ajudar a debelar a Covid. Ó Deus amado, pedimos-te pelas autoridades para que sejam orientadas por ti a tomarem decisões que venham a abençoar o povo. E esta oração nós fazemos desde os vereadores até o presidente da República, e não apenas na nossa nação, mas também, ó Deus, em outras nações que estão precisando desta intervenção do Senhor. Ó Deus amado, nós pedimos por nossos irmãos que estão fora do Brasil, a Simone, sua irmã, seu cunhado, seus sobrinhos. Pedimos, ó Deus, a tua bênção para o Gleiber, pela Ana. Também pedimos pela Laura, pedimos-te pelo filho do teu servo, Joteni, sua família. Senhor, nós colocamos todos esses nomes, todas essas pessoas no teu altar e rogamos a tua misericórdia. Fica com a nossa igreja, cuida dos nossos, fortalece, ó Deus, a fé de todos os teus filhos. Nós pedimos que guardes as nossas crianças maravilhosas. Nós te louvamos, ó Deus,
pelo testemunho de fé que os teus servos estão dando nessa situação. Guarda-os e abençoa-os, nós te rogamos, no nome santo e poderoso de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, eu quero convidá-los a que abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versos de 11 a 13. Vou ler do 10 ao 13. E na minha Bíblia aqui, essa seção, a gratidão de Paulo para com os filipenses, começa no verso 10. Farei a leitura então, a partir do verso 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O tema da nossa mensagem, você já deve ter visto aí, é Aprendendo com Paulo. Meus irmãos, a palavra aprender, ela às vezes é mal entendida por muitas pessoas. Tem muita gente que não entende o que seja aprender. Quando eu estava na escola, eu nunca fui favorável às aulas, por exemplo, de história. Eu sempre achei a aula de história uma coisa absurda. Por quê? Eu era garoto, aí tinha meus 8, 9 anos. Eu pensava assim, para que eu vou estudar história? Gravar datas? Data tal, tal. E a gente era reprovado. Você tinha que decorar as datas. E se você não lembrasse das datas, botava lá, quando é que foi descoberta a América? Qual a data em que fulano fez isso e aquilo e tal. Eu achava aquilo um absurdo. E eu pensava assim, gente, é só deixar isso aí. E quando eu tiver tempo e interesse, e se eu for fazer alguma coisa na vida que precise desses dados, aí eu vou lá e consulto. Quer dizer, eu era um futurista, né? Porque hoje nós temos o Google. Você não precisa. Hoje, a grande maioria das... Desculpe o que eu vou falar aqui, senhores professores. A grande maioria daquilo que nós precisamos hoje, nós não precisamos guardar na mente. Né? Você vai lá no Google, como a gente ia no dicionário, pesquisa lá. Mas é claro que eu não estou menosprezando o aprendizado, não estou menosprezando a necessidade de ter um conhecimento para que tenhamos respostas imediatas, aplicando-as em várias ciências. Não estou menosprezando isso não. Só estou dando um exemplo de como eu pensava. E aquilo era colocado para nós como aprendizado.
Você tem que aprender história. Ninguém aprende história. Você decora. Você não tem como mudar a história. A história é, sei lá. Você vai lá, consulta, vê, analisa, estuda. Então você não tem como aprender. Não é? Por quê? Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos, de acordo com o meu conceito. Se você não concordar, você é livre. Eu estou expondo aqui um raciocínio meu. Então vamos lá. Baseado nas minhas pesquisas, eu digo que aprender não é decorar. Decorar não é aprender, mas não é mesmo. Aprender é absorver conceitos e princípios, não é? Conhecimento que possa ser usado para produzir outros conceitos e outros princípios, enfim. Aprender, basicamente, é adquirir uma capacidade de desenvolver o intelecto, desenvolver o próprio conhecimento e criar. O computador não aprende. O computador não aprende. O dia que os cientistas conseguirem, os estudiosos conseguirem fazer um computador aprender, porque o computador não aprende, ele registra informações e essas informações são cruzadas e elas produzem, com base em outras informações, alguns conceitos. Mas tudo inserido pelo homem. Ele não tem a capacidade de raciocinar, né, e aprender. Assim como os animais também. Aí você, se a Aparecida estiver me ouvindo, ela vai se revirar no sofá. Viu, Cida? Animal não aprende. Eu repito, isso é um conceito que eu estou colocando aqui, que você é livre para discordar. Mas faça um favor para mim, vá pesquisar. Pesquise. O animal, na verdade, não aprende, porque o animal não tem a capacidade de cognitivamente guardar informações, cruzá-las e tomar atitudes fundamentadas em conceitos e princípios, principalmente éticos, morais e espirituais. Correto? Bom, você pode não concordar. O que o animal faz é registrar experiências sensoriais que levam esse animal a repetir mecanicamente algumas coisas. Não é aprendizado, isso não é aprender. Isso não é aprender, isso é repetir situações mecanicamente que são colocadas por uma série de razões aqui que eu não vou elencar, porque isso aqui não é aula de psicologia. Registra o nome que eu vou colocar aí para você e vá pesquisar. Agora tá bom demais esse negócio de mandar pesquisar, porque você não quer gastar muito tempo, você só vai pesquisar. Pesquisa lá. Pesquisa no Google o nome de um homem chamado Ivan Pavlov, P-A-V-L-O-V, Pavlov, Ivan Pavlov, ok? E vai estudar um pouco sobre essa matéria do aprendizado do animal. Então, o que eu quero colocar, por que eu estou falando isso? Dizer que o animal não aprende, computador não aprende, só quem tem a capacidade de aprender é o ser humano. Não tem outro jeito. E vocês vão entender o que eu estou falando quando eu chamar a atenção para algumas palavras que nós temos aqui nesse texto, quando Paulo diz aprendi. Quando ele diz aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, isso é uma coisa muito profunda, meus queridos. E Paulo, se ele aprendeu, nós também podemos aprender. Ele está escrevendo aos Filipenses, nesse ponto aqui, ele está se referindo a uma ajuda, né, que os filipenses haviam providenciado para ele. Mas ele quer deixar bem claro para os filipenses que isso não o amarraria e nem faria dele mais feliz ou mais triste, nada disso.
ele aceitou, agradeceu, mas deixou bem claro para eles: não se sintam responsabilizados por mim, ao ponto de pensarem, se nós não socorrermos, coitado, ele estará numa situação muito difícil. Sim, uma situação difícil, mas uma situação controlada, que não tirava dele a paz de espírito, não tirava dele o controle. Ele faz questão de explicar isso. E o texto que nós lemos, existem algumas palavras na língua grega que vão mostrar isso. O que significa, na verdade, aprender. E eu sugiro esse tema para nós hoje. Aprendendo com Paulo. Olha, Paulo estava preso. Estava com a sua cabeça a prêmio. Havia uma sentença contra ele, uma sentença de morte. Paulo estava numa situação muito crítica. Ele estava passando por situações terríveis, quem sabe até de fome, carência de todo jeito. Mas mesmo assim ele escreve para os filipenses e diz para os filipenses que ele estava contente. Estou contente. Como é possível uma coisa dessa? Qual era o segredo de Paulo para, vivendo a situação que estava vivendo, ou que vivia, dizer para os irmãos: olha, eu estou contente. E não só aqui agora, mas eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Como é que a gente pode conseguir isso? Esse período aí de pandemia, tem muito cristão que, por não entender essas coisas, está triste, magoado, aborrecido, frágil e, dependendo de algumas situações, agora eu não vou falar de cristãos, mas tem pessoas cometendo suicídio, irmãos. Tem pessoas cometendo atrocidades, porque não conseguem equalizar essa situação que estão vivendo. Pois bem, vamos fazer uma análise com essa primeira expressão de Paulo. Ele diz assim: aprendi a viver. Isso é a primeira coisa que nós temos que observar. Esse estado de espírito, ou seja, estar contente, e que eu vou explicar o que significa isso, dentro da língua grega e dentro do contexto, não no nosso contexto, isso não se aprende de uma hora para outra, irmãos. Isso não se conquista de uma hora para outra. Como eu já falei aqui anteriormente sobre a fé não é uma coisa que acontece, aconteceu, agora eu tenho fé. Não, não é assim não. A fé é construída. E eu já preguei sobre isso, já expliquei sobre isso. Mesmo aquelas pessoas que revelam uma fé aparentemente imediata, antes na sua vida, Deus trabalhou isso de maneira que ela chegasse àquela conclusão, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não chega na vida de ninguém, nem do ladrão da cruz lá. Assim, olha, hoje eu vou botar fé no seu coração, tenha fé. Aí o cara, opa, tenho fé, agora eu estou salvo. Não é assim não. Eu me lembro quando tudo que a minha mãe me ensinou. Isso acontece com a maioria dos filhos de crentes que se desviam. Um dia ele revela a fé movido pelo Espírito Santo. Você, eu hoje tive fé para me converter. Conversa fiada. Se não fosse lá o ensinamento anterior, o Espírito Santo trabalhando pessoas e tudo, para que um dia essa fé se revelasse, jamais se revelaria. Então, assim também, meus queridos, assim também é o aprendizado sobre estar contente. Isso é uma coisa aprendida, isso é uma coisa trabalhada, né? É resultado de um longo aprendizado, não é do dia para a noite, não. Muitas pessoas se tornam fechadas, desconfiadas, entristecidas com as experiências da vida, terríveis experiências, amargas experiências, né?
e se fecham, se lamentam. A lamúria é constante em seus lábios, tudo lhes parece negativo. O apóstolo Paulo, tendo ele todas estas experiências, aprendeu o grande segredo de estar contente, viver contente. Paulo considerava todas as experiências, fossem boas ou ruins, aparentemente, eu gosto de falar isso. Meus irmãos, o coronel Isaías, lá em Miguel Calmon, falava para mim assim, reverendo, falava para todo mundo, nem todo mal é mal. E aí eu respondia para ele assim, e nem todo bem é bem. Aí ele, agora eu aprendi mais uma coisa, esse homem me ensinou mais uma coisa. E aí ele passou a falar isso, nem todo mal é mal e nem todo bem é bem. Nós precisamos parar um pouco e ir além daquilo que nós vemos. Esta pandemia é uma desgraça. Depende de uma série de coisas. Paulo considerava todas as experiências como uma excelente oportunidade para aprender. E aprender no sentido próprio da palavra. Descobrir a verdade absoluta naquela situação. O que é que estava por trás daquela situação? Porque se José, os irmãos dele, pai dele e muitos outros tivessem uma bola de cristal e vissem o futuro de José, ninguém se incomodaria, né? Mas José aprendeu a estar contente naquela situação. Se Daniel tivesse uma bola de cristal para ver que a sua resistência como homem contente lhe renderia ser um dos maiorais diante dos seus algozes, mas isso a gente não conquista com uma bola de cristal, com um vidente, a gente conquista pela fé e pela certeza que temos de que Deus está conduzindo todas as coisas. Então, o que nos falta, irmãos, às vezes, é uma atitude de alunos verdadeiros na vida que vivemos. Nós precisamos aprender a ter uma atitude positiva diante das dificuldades, diante dos sofrimentos. Papai contava uma história, uma coisa inventada, né? Acredito eu. Ele contava uma história de que Jesus ia caminhando com os seus discípulos, e aí Pedro falou, Senhor, não passe por ali não, tem um cachorro morto que está fedendo. E Jesus disse para ele, aonde, Pedro? Ali, Senhor, olha, aquele cão morto, fedendo. Aí Jesus ignorou aquilo, se aproximou do cão e disse, mas Pedro, você já observou que dentes lindos e maravilhosos tinha esse cão? Então isso é uma coisa impressionante. Papai usava isso para dizer para nós que as situações, elas são ruins ou boas, melhores ou piores, de acordo com a nossa visão, de acordo com o nosso aprendizado de vida. Nosso posicionamento tem que ser o seguinte, diante das situações. O que eu posso aprender aqui com essa situação? Paulo disse, aprendi a viver. Eu faço uma pergunta para você, meu irmão. Será que você já aprendeu a viver mesmo? Ou você é um reclamão? É uma pessoa que ofende a Deus por não aceitar que Ele é Senhor da história e que as coisas não são, muitas vezes não são, a maioria das vezes não são aquilo que nós estamos vendo. Vamos aprender, vamos criar conceitos emanados da palavra, vamos criar princípios morais, espirituais, de fé em nosso coração. Nesse momento de pandemia, né, aprenda a viver. Aprenda a viver. Não fique lamentando, não fique criticando, não fique tomando atitudes
que venham a ofender a Deus, não. Fique firme. Fique firme. Segunda coisa, logo depois, vamos completar a frase. Ele diz assim: aprendi a viver contente. Olha, eu tenho uma surpresa para você. Eu consultei, que aliás é uma coisa que a gente tem que fazer mesmo, né? Vai aqui a minha orientação para os meus pupilos aí, senhores seminaristas. Nunca esqueçam de consultar a Bíblia nas línguas originais, é muito importante. Querem ver? Se você tiver interesse em consultar o texto originalmente, você vai encontrar uma coisa extraordinária. A palavra traduzida por contente, ou seja, aprendi a estar contente. Esta palavra contente é uma palavra grega. Você quiser escrever, pode escrever aí. A palavra autarquês. Autarquês, com K mesmo. Ou então, autocratês. De onde temos uma outra vertente aqui para essa palavra, que é a palavra autocratês. De onde surgem algumas palavras da nossa língua. Por exemplo, a palavra autarquia e a palavra autocrata. Vocês estão percebendo como a coisa é profunda? A palavra contente, traduzida por contente, não é o sujeito alegre. Aprendi a estar alegre, dando risada toda hora. Não interessa o que aconteça, eu vou sair rindo e dando gargalhada. Não é isso, não. Aprendi a estar contente. Essa palavra, ela tem a conotação de governo autônomo. Aprendi a estar contente, aprendi a me governar, a ter autonomia sobre meus sentimentos, meus pensamentos, minhas experiências. Aprendi a administrar autonomamente a minha vida. Eu aprendi isso. Para que as vicissitudes não me derrubem, para que aquelas coisas aparentemente felizes e alegres não me tornem soberbo. Nada disso. Esta é a palavra contente, traduzida por contente, ou seja, autocratês ou autarquês. Esse domínio, esse governo autônomo precisa ser aprendido por nós, a termos esta autonomia, para que ninguém nos influencie, para que nada nos influencie, para que eu tenha controle sobre mim, sobre minhas emoções, minhas experiências. A palavra autocrata significa soberano, absoluto e independente. Vocês estão percebendo como a coisa é séria? Aprendi a estar contente. Paulo está dizendo, aprendi a me dominar, aprendi a ser uma pessoa controlada, aprendi a administrar a minha vida, aprendi a ter um governo autônomo sobre a minha vida, aprendi a ser soberano sobre o meu pensamento, meu raciocínio, minhas emoções, e independente dos outros. Ninguém pode me dominar, nada pode me dominar. O que Paulo estava querendo dizer ao usar estas palavras? Será que ele estava rindo à toa em meio às tempestades? De jeito nenhum, Paulo sofria. O sofrimento incomoda qualquer um. O que Paulo estava dizendo é que é possível conservar a serenidade, é possível conservar o controle da situação, é possível conservar a autonomia independentemente dos problemas que estejamos vivenciando. É isso que Paulo está dizendo. É como se ele dissesse assim, aprendi a manter o controle sobre tudo e sobre todas as coisas. Sobre mim
e sobre qualquer situação que se apresente diante de mim. Então essa é a segunda observação que eu quero fazer. Primeiro, nós temos que aprender a viver. Não podemos viver pelas circunstâncias, por aquilo que vemos ou ouvimos. Nós temos que viver, aprender a viver de acordo com os princípios bíblicos, de acordo com aquilo que cremos pela fé e é transmitido a nós pelo Espírito Santo, e que Deus deixou escrito na sua palavra e transmitiu através de seu Filho Jesus. E nós temos que aprender a viver contentes, buscar este equilíbrio, buscar este domínio. Paulo disse que conseguiu isso. Gente, Paulo era um homem abastado, tinha domínio. Paulo tinha domínio no Império Romano, tinha domínio, tinha, como é que eu vou dizer? Tinha influência entre os judeus, era fariseu de fariseus, mestre da lei, aprendeu aos pés de Gamaliel, sua família era uma família abastada, não precisava de passar por aquilo que ele estava passando. Mas, quando ele viu, quando ele entendeu, aprendeu que viver é Cristo e morrer é lucro, e isso foi pela fé, então ali ele começou a aprender. Apreender conceitos e princípios que não foram simplesmente gravados para ele repetir como se fosse um mantra. Não. Ele passou a entender, aprendeu e dali ele criou novos conceitos. E Paulo foi, sem dúvida nenhuma, o maior teólogo que nós conhecemos, né, na história. Não tem outro teólogo mais extraordinário do que Paulo. Terceira coisa que eu quero colocar para os irmãos. Primeiro, temos que aprender a viver. Segundo, temos que aprender a viver contentes. E como diz o apóstolo Paulo, contentes em toda e qualquer situação. Interessante que, mesmo na hora da humilhação, quando ele fala em toda e qualquer situação, ele usa uma palavra grega chamada tapeinu. Essa palavra significa autodisciplina. É a mesma coisa que é usada anteriormente. Platão usava essa palavra, Sócrates usou essa palavra. Um dos princípios dos filósofos, antes de Cristo, um dos princípios deles era conseguir o autocontrole, autodomínio. Era uma das virtudes mais procuradas, mais buscadas. E eles usaram essa palavra, autodisciplina. Essa é a terceira observação que eu quero fazer. Nós temos que aprender a manter a serenidade em qualquer situação. A pandemia não pode tirar a nossa serenidade, não pode tirar os nossos conceitos aprendidos pela fé e na vida. Situações como esta da pandemia não podem enfraquecer a nossa fé. Um presbítero conversando comigo, não vou dizer se é da nossa igreja ou não, um presbítero. Eu conversando com ele, ele me disse assim: pastor, eu estou com medo de que muitos crentes vão enfraquecer, porque não estão podendo ir à igreja e tal, e coisa. Eu falei: meu irmão, olha só, eu não estou com esse medo, não. Será até um grande favor que eu vou ver na minha vida, se na minha igreja, a igreja da qual eu sou pastor, pessoas se afastarem por se sentirem atacadas por uma pandemia, ou porque não estão podendo ir à igreja fisicamente. Se essas pessoas se afastarem de Deus, dizendo que é por causa disto, eu vou entender o seguinte, irmão: quem é fiel é fiel. Quem ama a casa de Deus, ama a casa de Deus. E essa pandemia pode durar 10 anos. Quando o dia que terminar e que eu souber que eu posso voltar para a casa do Senhor, eu vou voltar correndo. E minha fé não vai enfraquecer, porque minha fé não depende do prédio. A minha fé depende da obra do Espírito Santo na minha vida.
A minha fidelidade para com as coisas de Deus não depende de eu estar lá na igreja para chegar lá e oferecer uma oferta, ou um dízimo, ou um quilo, seja lá o que for, ou fazer alguma outra coisa que eu faria e venho fazendo normalmente na igreja. Não, eu vou continuar fazendo tudo o que eu fazia, porque eu não dependo de uma situação presencial, eu dependo do meu aprendizado de vida, eu dependo da obra de Deus na minha vida. Eu não estou nem um pouco preocupado se depois que terminar a pandemia, a igreja estiver pela metade. E aqueles que não forem mais, que se afastarem, estarão de acordo com aquilo que eu vejo na palavra. Saíram de nós porque não eram dos nossos. E querem que eu diga para vocês, se porventura isso acontecer, eu não acredito que vai acontecer não, mas se acontecer na minha igreja ou qualquer outra igreja, Deus vai ser glorificado. Porque é justamente em momentos como estes que nós vemos quem é trigo e vemos quem é joio. Esses momentos são maravilhosos para a igreja. É uma grande oportunidade para vermos quem aprendeu a viver contente em toda situação. Vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção para o profeta e para aqueles que estão entendendo essa verdade. Eu, como profeta, não estou preocupado se alguém deixa de adorar ou deixa de servir, não. Eu, como profeta, estou preocupado em responsabilizar a todos a que adorem, que cultuem, que sirvam. Agora, se alguém se nega, se alguém não faz isto, não é um problema nosso, nem de nenhum irmão da igreja. É um problema da pessoa. Ou seja, alguém que não aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Alguém que não tem domínio. Alguém que não tem disposição para ser o que deve ser diante de Deus e diante dos homens. Eu sei que meu discurso pode parecer um discurso duro. Eu sei. Mas eu não sei falar de outro jeito. Falar o que Deus me mandou falar, eu só sei falar desse jeito. Se no futuro os irmãos quiserem um pastor que passe a mão na cabeça de todo mundo, quando terminar a minha eleição, elejam outro. Vocês têm o direito de fazer isso. Mas enquanto eu fosse pastor de vocês, eu vou dizer exatamente o que eu estou dizendo agora. A igreja tem muita gente que, as igrejas têm muita gente que não aprendeu a viver contente em toda situação. São murmuradores, reclamadores, infiéis, diante de uma situação, esquecendo que Deus é controlador de tudo, Ele tem o controle de todas as coisas. Na hora da fartura, na hora da fome, na hora da abundância, na hora da escassez, a maioria de nós, a maioria dos homens, não sabe administrar nem uma situação nem outra. Algumas pessoas, quando estão com abastança, se tornam orgulhosas, soberbas. A gente cansa de ver isso no mundo político, até dentro da igreja, no ambiente de trabalho. Eu cansei de ver isso. Pessoas que eram aparentemente tão humildes, recebiam um cargo de chefia, transformavam. E também, o outro lado, é verdade, pessoas que vivem num grau de humildade e que neste grau de humildade se sentem menores, se sentem menosprezados e acham que aí Deus não está lhes abençoando. Nós temos que ter paciência, calma. O cego de Jericó estava lá há quantos anos? O paralítico estava lá há 38 anos. Vocês acham que se aquele homem fosse um reclamador, injuriador da pessoa de Deus, se fosse uma pessoa que não tivesse aprendido durante a sua vida a ter paciência, a estar contente com toda a situação, Deus iria honrar essa atitude errada desse homem? Deus estaria corroborando uma atitude errada. Olha, Jesus está curando aquele homem reclamador, aquele homem que vive maldizendo a sina. Esse Jesus eu não sei, não acredito nisso.
Eu acredito que aquela cura se deveu ao amor e à misericórdia de Deus, mas olhando um coração sinceramente quebrantado diante dele, alguém que aprendeu a estar contente mesmo naquela situação. É como eu penso, é como eu acho. E algumas pessoas, quando são colocadas em uma situação de inferioridade, ou quando estão numa situação de lamúria, reclamam e condenam as pessoas e esquecem de pensar como Jó. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sua mulher diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ainda bem que ela disse esse teu Deus, né? Não disse o meu Deus. Porque ela realmente não era temente a Deus. E Jó lhe respondeu: mulher, tu és louca. Temos recebido de Deus todo o bem. Não receberíamos também o mal. Será que nós aprendemos a viver contentes em toda e qualquer situação? Porque se nós não aprendemos isso, nós ofendemos a Deus. Porque toda situação emana da vontade soberana de Deus. Toda situação. Então, se você se revoltar contra qualquer situação, ou se achar que uma é melhor do que a outra em detrimento dos outros homens, você vai estar menosprezando o poder de Deus. Agora, Paulo encerra esse texto dizendo assim: tudo posso naquele que me fortalece. Porque tudo posso, verso 13, naquele que me fortalece. Eu já falei sobre isso com a igreja, não vou me alongar, mas existe uma palavra aqui, a palavra endinamunti. Esta palavra, que tem como uma raiz a palavra dinamis, tá? É um poder, é uma capacidade. Essa palavra significa infundir força. Infundir força para que a pessoa resista, suporte e supere toda e qualquer situação. É isso que Paulo está dizendo. Muitas pessoas querem que esse verso signifique o seguinte: tudo posso ter, tudo posso fazer, tudo posso adquirir, tudo posso conquistar, tudo posso prosperar, tudo posso vencer. Não é nada disso. As pessoas que não entendem a palavra de Deus, nem conhecem a Bíblia e nem teologia, elas pensam assim. Não é nada disso. O que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: tudo posso administrar, tudo posso controlar, tudo posso dominar, porque aquele que está sobre mim infunde em mim capacidade para resistir, suportar e superar qualquer situação. É muito diferente da teologia de algibeira da maioria que tem por aí. Paulo aprendeu a viver contente. Paulo aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, porque Jesus infundiu nele, ao longo do tempo, esta capacidade, essa força, esse dinamis, que o permitia resistir, suportar e superar. E isto não se aprende da noite para o dia, não. Você tem que ser um cristão sincero, verdadeiro, ler a palavra, orar, ser fiel com seus compromissos, testemunhar, buscar santidade, buscar a presença do Senhor. Em nenhum momento Paulo pretendeu, com essas palavras, ensinar aos filipenses que eles tinham em suas mãos um poder mágico que lhes garantiria superar e suportar todas as coisas e ficando sempre por cima das situações, forçando o céu a se abrir como uma grande janela para derramar tudo o que os filipenses quisessem e nós também. Não foi nada disso. O cristão, gravem isso, todo servo de Deus
como qualquer outro ser humano, meus irmãos, vão passar por situações as mais diversas na vida. Um dia teremos saúde, no outro dia estaremos doentes. Um dia teremos abastança, no outro dia poderemos não ter. Um dia teremos nossa família ao nosso redor. No dia seguinte teremos alguém que nos fará chorar com o coração enlutado. Um dia teremos honra. Um dia teremos possivelmente humilhação. E aprender a manter serenidade, domínio, autarquia, diante de tudo isso, isto é um privilégio de poucos, mas é privilégio de todos aqueles que são sinceros diante de Deus. Mas esse aprendizado só é possível para aqueles que buscam força em Cristo e no Espírito Santo. Somente aqueles que estão ligados realmente, como lá em João capítulo 15, à videira, que estão dispostos a aprender, não a copiar, não decorar frases, versículos, conceitos, mas aprender conceitos e princípios inalienáveis da palavra de Deus. Somente esses, ajudados pelo Espírito Santo, é que hão de aprender, como o apóstolo Paulo, a viver contentes em toda e qualquer situação. Aprenda com Paulo. Aprenda a viver. Aprenda a viver contente. Aprenda a viver contente em qualquer situação. Porque eu e você podemos qualquer coisa. Podemos ultrapassar qualquer situação. Porque o Espírito Santo de Deus infunde em nós capacidade de resistência, de superação e capacidade para suportar todas as coisas, inclusive a pandemia. Que Deus assim nos abençoe. Que aprendamos com Paulo, que aprendeu com o Senhor Jesus e disse para nós: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? Vamos abrir nosso coração para que o Espírito Santo possa nos ensinar e nós possamos ultrapassar não só essa pandemia, mas quantas situações ainda virão na vida dos filhos de Deus. Nós não sabemos, mas sabemos que temos que aprender a viver contentes. Deus assim nos abençoe. Amém, queridos? Meus amados irmãos, na próxima quinta-feira, nós vamos fazer um estudo. E esse estudo nós vamos fundamentá-lo no Salmo de número 91. É claro que não vamos terminar no mesmo dia. É muita coisa. O Salmo 91 é riquíssimo. E é um salmo muito apropriado para os momentos que nós estamos vivendo. Então, convide outras pessoas para estarem assistindo a live da quinta-feira, quando estaremos iniciando um estudo sobre o Salmo 91. Ok? Não vamos esquecer que no domingo temos às 9h30 da manhã nossa reunião de oração. É um horário que nós estamos resgatando aí um encontro da escola dominical. O pastor estará ministrando esse trabalho no domingo, 9h30 da manhã. E quarta-feira agora nós teremos a reunião de oração às 17 horas. Né? E nós convidamos os irmãos, o irmão Inácio vai convidar a todos através de um link que ele vai enviar, convidando os irmãos a participarem. Vamos fazer parte desse trabalho. E quero dar os parabéns ao presbítero Neskens por manter um estudo com os jovens a respeito dos ministérios de Cristo. Né? E é assim que nós cumprimos a nossa função como igreja. Ok? Eu vou passar aqui um agradecimento a algumas pessoas e logo depois nós vamos orar. E nessa minha oração eu quero pedir a você que faça o seu momento de consagração. Daquele jeito que nós já falamos. Você não pode ir à igreja, ir à frente, diante do gasofilácio, nem levar o seu quilo ali. Mas coloque no seu coração agora
se você ainda não fez, aquilo que você quer ofertar a Deus. Em primeiro lugar, a sua vida. Claro. Sem isso, você não... Me faça um favor, não leve nada diante de Deus, não. Que Deus vai rejeitar. Vida primeiro. E depois, tudo que compõe a nossa vida. Nossos dons, nossos talentos, nossos bens, nosso amor, misericórdia. E na hora em que eu for fazer a oração de consagração, oração final, nós estaremos fazendo de consagração, você coloque no seu coração aquilo que você está oferecendo a Deus. E assim que puder cumprir o seu voto, cumpra o mais rápido possível. Ok? Ok. Eu quero agradecer aqui a nossa irmã Elza Amaral, lá em Miguel Calmon. 2.200 quilômetros de distância. Olha que coisa linda isso, né? Eu fico maravilhado. Elza e o menininho. Menininho, um dia a gente quer que você venha aqui para conhecer esse povo, viu? No Rio de Janeiro. O Gerson já veio, só falta você. E Elisvaldo também. Mas menininho, eu faria questão, menininho, de ver você aqui conversando com a turma. E me diga aí se você já está noivo, se já casou. Eu tenho curiosidade de saber isso, tá? Não sei, você não me fala nada. Também queremos agradecer a nossa irmã Maria Maia, está com o seu neto assistindo. Dona Maria Maia, eu sempre ouço a sua mensagem que a senhora manda no grupo, sempre, todo dia a senhora manda uma mensagem e ali eu agradeço a Deus a sua vida, viu? E acho lindo, ela manda um áudio, né? No grupo ali nosso grupo aí de São José. E aqueles que puderem ouçam sempre, porque é uma palavra muito abençoada. Também queremos agradecer a nossa irmã Nilma Boechat, que está lá em Barra Mansa, assistindo também esse trabalho que estamos realizando. O pastor Gilmário me informou, ele não perde os nossos trabalhos às quintas-feiras e outros trabalhos, e ele me disse ontem, Reverendo Ronaldo, diga para os irmãos aí que aos domingos eu não tenho como assistir, mas eu assisto depois pelo YouTube, porque eu também tenho uma live nesse mesmo horário, tá certo? Então nós vamos orar nesse instante e logo depois estaremos impetrando a bênção, encerrando assim este culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Curva então sua cabeça e ore ao Senhor juntamente comigo. Amantíssimo, eterno e poderoso Deus, mais uma vez, neste dia, nos curvamos diante do teu trono de glória para agradecer uma vez mais o teu carinho em deixar para nós as orientações espirituais, morais, através dos escritores sagrados. Tivemos a oportunidade de nos debruçar sobre esse texto tão rico. E queremos, ó Deus, pedir que pelo teu Espírito nos ensine, para que aprendamos como teu servo apóstolo Paulo aprendeu, a viver contente em todas as situações, toda e qualquer situação, porque ele tinha infundido em seu coração e em sua mente a graça e a misericórdia do Senhor pelo Espírito Santo para fortalecê-lo e assim resistir, superar, suplantar todas as coisas. E mesmo em meio àquela situação difícil de aprisionamento, de carência, ele deixa essa mensagem maravilhosa. Aprendam comigo, meus irmãos, pois eu aprendi a estar contente em todas as situações, toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor, neste momento, muitos dos teus filhos estão dedicando ao Senhor as suas vidas, rogando ao Senhor que lhes fortaleça a vida espiritual, moral, eclesiástica. É certo que alguns dos teus filhos estão agora fazendo votos ao Senhor,
colocando diante do Senhor não só as suas vidas, mas tudo aquilo que compõe as suas vidas. Recebe, ó Pai, em teu trono de glória, o voto e a dedicação de cada um dos teus filhos. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que com fidelidade estão te servindo. E se porventura no meio do teu povo, ó Deus, alguém não tiver a força suficiente para exercitar a fé, pedimos-te que aumentes a fé deste nosso irmão ou irmã, que abençoes de tal maneira que venham a ser gigantes da fé, produtivos na obra, representantes legítimos do teu reino, Senhor. Pedimos-te a tua bênção para as nossas vidas, para os nossos filhos, nossas crianças, nossos idosos, a tua igreja. Pedimos, ó Deus, que nos fortaleça a cada dia, para que possamos dizer com toda a propriedade, assim como teu servo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece, o Senhor nosso Deus. Dá-nos esta força, Senhor, nós te rogamos, dando-nos uma semana em tua presença, abençoando-nos com a extirpação deste vírus de nosso planeta, do nosso mundo, da nossa terra, nossa cidade, nosso estado, nosso país. Ó Deus amado, dá-nos essa bênção, mostra o teu poder e a tua graça, manifesta através da tua igreja o teu poder, a tua misericórdia e o teu amor. Recebei a bênção, irmãos. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. E Deus abençoe a todos, fiquem na paz e até a próxima oportunidade que Deus nos dará. Deus os abençoe. Tem que achar um jeito, né?